Olá, eu sou a Mauri da Rocha e esse é o Sou Negócios que começa agora, hoje, quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. E hoje a gente vai falar aí de umas áreas importantíssimas de empreendedorismo. Por exemplo, a gente vai abordar o impacto, né, que essa crise, essa pandemia tem afetado aí os empreendedores. Também vamos falar das ações que o Sebrae tem feito aí para ajudar os empreendedores. Outro assunto que nós vamos abordar aqui é do programa Líder do Circuito das Águas e também do Inova Já. Espero que dê tempo da gente falar tudo isso aí, que nós temos um convidado especial aí que vai falar com a gente sobre esse assunto. Antes, eu quero chamar aí o time do Sou Negócios. E aí, Theo, como é que vai, meu amigo? Boa tarde, Mauri. Boa tarde aos internautas que nos acompanham. Boa tarde ao meu amigo Rogério e boa tarde super especial ao nosso ultra convidado, que uma pessoa que sabe tudo de empreendedorismo. Tá legal, que joia, que bom. O outro integrante aí do Sou Negócios, o Rogério Gomes, que vai apresentar, vai chamar pra gente aí esse nosso convidado de hoje. Vamos lá, Rogério, como é que está? Legal, obrigado, Mauri, muito boa tarde aos internautas também que estão nos assistindo. Theo, muito legal a gente estar junto ao time de novo e hoje realmente a presença aí de uma pessoa que está com uma agenda extremamente lotada pelo que está acontecendo, né? Nesse momento na vida do empreendedorismo aí, mas é uma pessoa que pode falar pelo empreendedor, que ajuda muito, que está participando de diversas ações aqui na região metropolitana de Campinas voltada ao empreendedorismo, que é o nosso amigo Nilson de Freitas. Nilson, bem-vindo, um grande abraço, obrigado por um espaço aí na sua agenda lotada para poder conversar com a gente aqui. Olá, prazer falar com vocês, agradeço demais o convite, a Mauri, Theo e Rogério. A gente se fala mais vezes, né, Rogério, até por conta do programa Líder e outras ações aí, mas prazer falar com vocês e um carinho muito especial, né, que eu tenho com Jaguariúna e parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí. Legal, muito obrigado, Nilson, pela presença. E tá uma agenda realmente corrida, que você está voltando de férias, né? A gente se viu no programa Líder, aí você está voltando de férias e agora já caiu com toda essa situação da pandemia, né? Do confinamento. A gente quer saber muito aí de vocês, do Sebrae, da sua opinião também sobre tudo isso, né? Mas com esse pacote de ajuda que está acontecendo, né? Então, falar um pouquinho aí, acho que a Mauri vai fazer todas as chamadas, mas a gente já podia começar a perguntar como é que é esse momento do empreendedor, como é que o Sebrae tem visto isso, né? E quais são os apoios que a gente está tendo, né? Que o empreendedor pode ter aí nesse momento de confinamento. Legal. Então, Rogério, os impactos, né, dessa pandemia, quanto mais a gente tenta traçar um horizonte aí do que a gente enxerga do tamanho, a gente acha que ainda não consegue ter noção do tamanho e impacto que isso tem feito, especialmente a gente no Sebrae que trata dos pequenos negócios, né? Os informais, desde os informais até aqueles formalizados, mas que são ainda bem pequenos, né? E as pequenas empresas do dia a dia, né? Então, é uma coisa que a pandemia, a primeira coisa que a gente concluiu logo nesse impacto, né? E como você mencionou, eu voltei de férias, fiquei 20 dias de férias, mas já em quarentena, né? Porque eu tirei as férias, tive que cancelar a minha viagem, e eu acompanhando tudo isso, né? O nosso atendimento deu um boom, né? O atendimento, o Sebrae fechou para respeitar a quarentena, mas fechou internamente o prédio físico só. A gente jogou um exército de consultores para fazer atendimentos via chat, online, telefone, todas as maneiras que a gente consegue se comunicar remotamente, porque o dimensionamento é uma coisa que a gente para pensar e analisar como impacta pequenos e grandes negócios, né? Eu posso comentar com você, ontem, atendendo parceiros, clientes, né, falando com muita gente, né, a gente atende 22 municípios, né, e eu já falei com 16, 17 prefeituras, está na minha agenda as prefeituras para terminar de falar com todas. Então ontem, além com o poder público, eu falei com um grande banco, né, falei com um pequeno marceneiro, falei com dono de restaurante, com dono de escola particular,
E aí você vê que um exemplo talvez simples, mas uma engrenagem mesmo, né? E aí a pandemia ela não é aquela situação onde você pode pincelar que determinado segmento foi afetado, só a classe mais alta, a classe mais baixa, só o setor tal, o setor A ou B, não é todo mundo afetado mesmo, né? Que era como se você estanca o giro dessa engrenagem, e aí é lógico, alguns são impactados primeiramente, né? Então, por exemplo, os nossos atendimentos nos últimos 15 dias, eles subiram muito em relação aos MEIs e aos informais, porque eles são aqueles mais vulneráveis. A escola... quem primeiro acho que sente o impacto, né? De você ficar alguns dias fechado já, né? Vamos pegar o exemplo de uma escola, né? Qual que é o impacto ali? O primeiro impacto, o dono da cantina, os ambulantes ali no entorno do bairro, aquelas pequenas lojinhas, então aquela primeira camada já sofre muito no começo. Aí você tem os prestadores de serviço, então os MEIs e os informais são os primeiros afetados na cadeia. E normalmente essas pessoas, elas não têm nem alternativas, né? Uma alternativa de venda, de delivery, uma alternativa, uma solução, e nem reserva de caixa. Então, assim, ela está, nesse momento, muito exposta mesmo, né? E, normalmente, empresa, né, Rogério? Ele não tem nem funcionários. Então, assim, o impacto é muito forte porque é ele que sustenta a casa, é o cabeleireiro, é o prestador de serviço, é o dono da pequena cantina, da lanchonete, do barzinho. Então, assim, isso tudo com a quarentena, né? Você tem, primeiro, essa interrupção da circulação das pessoas, então isso já gera uma descontinuidade no consumo, né? Não tem gente para comprar. E aí vem também, né, aquilo que a gente chama que vai estancar mesmo, que você não tem as pessoas, e aí tem a insegurança, né? Que as pessoas também não gastam, vai gastar com o essencial, né? Então, esse primeiro momento, o maior volume de atendimentos vem desse cliente, né? Desse cliente que é o mais afetado diretamente, e aqueles outros segmentos que são muito afetados, talvez até com mais recursos, mas também nem tanto, né? Que são, por exemplo, ligados a turismo, né? Ligados aos comércios tradicionais. Você pode pegar uma loja, uma rede de shopping, né? Por mais que ele tenha uma certa reserva, né? Ele também não tem agora o que fazer. O shopping está fechado, né? O hotel, ele perdeu as reservas, né? Então, alguns setores ligados ao lazer, né? Então, aí a estagnação da roda, ela já começa a chegar nesses também, na engrenagem ela vai, né? Os elos vão se quebrando, os dentes dessa engrenagem vão se quebrando. O Nilson, mas e aí, vocês aí do Sebrae, né? Quais têm sido as ações, né? Vocês têm, como é que vocês têm atendido esses empreendedores? E também se existe alguma linha de incentivo, alguma linha de crédito? Como é que tem sido feito esse trabalho? Perfeito. Mauri, o que a gente fez de imediato? A gente criou um portal, sebrae.com.br/coronavírus. Tá? Então, a gente já tentou colocar isso em tempo real, já separado pelos principais temas, né? Porque muitas das vezes o empreendedor ele já fala, minha saída é o delivery, minha saída é vender pela internet, minha saída agora é preciso de crédito. Então, dentro desse portal, que a gente criou especialmente aí com a pandemia, a gente já concentrou lá um batalhão de informações. Muita coisa já dividido por áreas, bem fácil de navegar, bem tranquilo. Tá? Paralelo a isso, o que a gente fez? Porque a gente entende também que esse empreendedor ele precisa de ser acolhido, precisa ser ouvido. Né? A gente não pode ficar frio só naquilo que está um conteúdo, por mais abrangente que seja, aquilo que está na tela ali. A gente criou o canal que a gente já tinha, o 0800, né? 0800 570 0800. A gente adotou uma rotina especial para isso e nós pegamos todo o nosso time de atendimento, especialistas, e colocamos esse exército de consultores já preparados, né? Criamos escalas internas, criamos chats internos, o Sebrae contratou plataforma e você liga
e a gente você já é feito o seu cadastro, se você nunca foi atendido pelo Sebrae, ou já puxa o seu cadastro, já ouve o seu principal problema, dor, dúvida, para te encaminhar para o especialista. Então, as duas frentes principais, vamos pensar aí, esse portal e esse 0800. Tá? Paralelo a isso, o que a gente propôs? Né? Lives todos os dias às 17 horas. A gente foi pegando os temas principais das dúvidas e os mais acessados no site e fomos filtrando, já colocando isso nas lives. Se a gente vê que tem muita demanda sobre como vender pela internet, vamos fazer uma live disso. Como eu tenho acesso a crédito, vamos fazer uma live disso. Então a gente está colocando todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, tem uma live com especialistas, com mediador, porque aí a pessoa consegue interagir, consegue ouvir opiniões diferentes, ver o que outros, ver cases que estão dando certo do mesmo segmento dele. E lógico, né, o principal, aí vamos dizer, das nossas ações, né, que é proporcionar acesso a crédito. Tá? Aí o que o Sebrae fez? O Sebrae fez um aporte de 50 milhões de reais, em parceria com o governo do estado. O governo aportou 100 milhões de reais. Então isso constituiu um fundo de 150 milhões de reais. Tá? Esse fundo é direcionado, primeiramente, aos microempreendedores individuais, tá? Aos MEIs, às MEs e às EPPs, que é o nosso público-alvo. Tá? Ou seja, desde o MEI, que é aquele que fatura até 81 mil reais por ano, em média, né? Até aquele que fatura aí 4 milhões e 800, vamos pensar que é uma EPP. Então a gente está conseguindo atender desde um ambulante formalizado, desde, sei lá, um cabeleireiro, que é MEI, tá? Normalmente MEI, esse segmento, um pedreiro que trabalha por conta, um prestador de serviço, até material de construção, uma loja mais estruturada, já com bastante funcionários, que é uma EPP. Tá? Então, esse é o nosso público-alvo para a gente atender dentro desses limites de crédito que a gente colocou. Tá? Como que a gente estruturou essa linha de crédito? Dos 50 milhões que o Sebrae aportou, 15 milhões a gente separou para emprestar a juros zero, que é a base da cadeia que eu coloquei para vocês, tá? Que é o MEI, que é esse pequenininho mesmo, que a hora não é de pagar juros. O Sebrae já tinha esse programa implementado, né? E agora voltou com força total, né? Com mais gás ainda, porque nós temos que proporcionar crédito com baixo juro ou sem juros para que ele passe por esse momento, tá? Então, desses 50 milhões, 15 milhões voltado para o juro zero. Os outros 35 milhões que o Sebrae está aportando, mais os 100 milhões do governo estadual, ou seja, esses 135 milhões, direcionado tanto para o MEI, quanto para o ME, quanto para o EPP, mas aí com juro do 0,35, que é um juro também bastante subsidiado se você olhar as taxas que vêm sendo praticadas no mercado, tá? Juro bem em conta, tá? Como que se dá essa concessão de empréstimo, tá? Primeiro, para falar das duas linhas de crédito, a diferença básica que tem. Se for MEI, pode pleitear o juro zero, e aí ele vai ter até 24 meses para pagar, tá? Ele pode dividir essas parcelas no juro zero, né? Você pega lá, vamos supor, pegou 5 mil reais, divide 5 mil por 24, esse é o valor da parcela dele, tá? Para ser bem prático, vamos dizer assim. Então, ele pode tirar até 15 mil reais, pagar em até 24 parcelas, e ele pode ter uma carência de até 90 dias. Na hora que ele for confeccionar lá o planejamento dele, ele pode fazer essa previsão. Tá? As demais linhas de crédito, com o juro a 0,35, o prazo se estende até 36 meses para pagar. O limite sobe um pouco, vai até 20 mil reais e permanece a carência de até 90 dias. Então a gente entende que esses 150 milhões que estão sendo aportados, eles conseguem suprir boa parte, principalmente que a gente entende que nós temos aí um pico de 60 a 90 dias de deficiência de caixa dessas pequenas empresas. Então, com esse aporte, ele consegue passar
por esse pedaço complexo, vamos dizer assim, tá? Então, resumindo, o que o Sebrae, como ação, está fazendo, né? O plantão do 0800 já direcionado que eu passei para vocês, também aí para os nossos internautas que eu coloquei aí, importante, o sebrae.com.br/coronavírus, tá? As lives todos os dias e o acesso ao crédito. Então, resumindo, o conjunto de ações que a gente está fazendo. Paralelo a isso, como eu coloquei no começo, estou em contato com as prefeituras, oferecendo um apoio para que a prefeitura compre localmente, faça licitação com as dispensas e focando no pequeno, a lei permite isso nos casos de pandemia, a gente está instruindo prefeitos e secretários para que as cidades consumam ali no entorno, estamos fazendo uma campanha bastante pesada nesse sentido, trabalhando também políticas públicas. Mas o forte nosso mesmo, do cliente nosso, público-alvo principal, são essas quatro frentes aí que eu mencionei para vocês. Ô Nilson, a gente está falando muito em remediar o problema, mas eu vou ser um pouquinho polêmico e vou fazer a seguinte pergunta, porque a gente está vendo um momento em que os epidemiologistas estão muito na moda, os médicos, né, a palavra deles tem tido um peso muito grande, até porque são os especialistas na área. Mas na hora de tomar as decisões, de confinar todo mundo, de fechar o comércio local, de implantar essa quarentena, o setor produtivo, até que ponto ele foi ouvido, né? A questão principalmente do comércio, da indústria e dos serviços. Esse é o primeiro ponto. E segundo, de uma forma direta, você acredita que precisaria de tudo isso? A gente precisaria estar com o comércio totalmente fechado para que a gente pudesse combater esse vírus? Olha, vamos lá então na primeira parte do que você colocou. Vamos pensar aí talvez se a gente tivesse feito a lição de casa antes, né, com algumas outras ações, não teria chegado nesse nível. Mas o que é importante a gente colocar, eu tenho ouvido muito os prefeitos, né? Vou colocar para você, pelos casos que eu tenho na família, eu tenho familiares, empreendedores e tal, né? Eu entendo que a gente tem que construir isso de maneira conjunta. O isolamento social, ele está mais que provado que é uma necessidade. Então, e eu não vejo nem o empreendedor ser contra o isolamento. Mas o que a gente precisa criar, tecer, alternativas, tá? Então, por exemplo, eu até compartilhei com o grupo do líder, que a gente vai falar um pouco aí, de uma feira livre, que ela é um grande drive-thru, tá? Então, é um mecanismo para não parar a venda do produtor. Porque o que é a feira livre? É quem produz vender para quem consome, certo? Então, qual a alternativa que eu tenho sem esse contato? Eu entendo que nós temos, as regras estão aí. Eu não entendo que a gente tem que burlar a regra. A gente tem que nos adaptarmos às regras e criar alternativas. Vai fechar o restaurante, vai fechar o supermercado, o que é essencial e o que não é essencial, porque é muito relativo isso, né? Eu tenho uma irmã médica, é serviço essencial, e ela depende do transporte público, mas e o motorista? E o restaurante onde ela come vai estar aberto? Ela vai conseguir trocar o óleo do carro, poder ir tudo isso, vai envolvendo um monte de área, né? Quando você pergunta se o setor produtivo é ouvido, eu também não contrario, de repente, o próprio poder público, porque tem uma determinação do governo estadual, né, que a gente não pode contrariar. E aí eu conversei com alguns prefeitos de segunda para cá, e eles estão pressionados pela economia local, mas ao mesmo tempo eles têm uma insegurança, não só pelo decreto, não é só burlar o decreto, que ele não vai permitir a abertura, mas e se de repente explode os casos na cidade dele, né? Não é nem um problema político só, não, pelo contrário, eu nem ouvi essa questão deles, mas é o problema da sua consciência mesmo. Então, assim, se é necessário que não haja, e o contágio se dá pelo contato das pessoas, né?
Eu entendo que nós temos que ter essas alternativas. E eu acho que o mais importante é que tem que partir, ao meu ver, tem que partir das organizações locais. Porque como que as coisas se dão? Vamos pensar assim. Se você elegeu o presidente, o governador, o prefeito, para que ele tome as decisões, então, assim, teria que ser ouvido para fazer o decreto? Agora, ouvir como? Então, se vem um decreto e já cessa, eu, enquanto entidade representativa, devo me organizar. Né? Eu tenho um filho dentista. O CROSP está negociando, conversando as alternativas para funcionamento de um consultório, ou se permanece totalmente fechado na quarentena, né? Onde a gente teve uma live com dentistas, né? Eles são grupo de risco, do grupo 1 de risco, vamos dizer assim. Como que eu trabalho alternativa para oficina mecânica? Como eu trabalho para o cabeleireiro? Né? Eu vi uma cidade aqui da região, se não me engano, americana, atendendo o cabeleireiro com hora marcada. Não é um serviço essencial? Isso pode ser negociado sem ferir o decreto. Eu entendo que nós, enquanto entidades, né, devem se organizar para fazer propostas, mas já levar a proposta. Eu não entendo que a gente só o protesto, ele é legítimo, mas, Theo, eu entendo que a gente já tem que ir com a proposta. Olha, fechou a feira. Ao invés da feira reclamar que quer abrir, olha, nós queremos abrir dessa maneira, que desse jeito acho que a gente está resguardado, tá? Porque o drive-thru, se está permitido para o cara que vende o lanche dessa forma, eu posso vender o legume e a verdura dessa forma. Eu acho que é questão de alternativas. Porque agora tem uma coisa muito importante num artigo que eu li. Todo mundo que falar que isso é certo ou isso é errado, não tem plena certeza. Né? Tá muito incerto. Não sei se eu consegui aí te atender. Eu também concordo aí, Nilson. E assim, de repente, né, como você falou, de repente, eu já até falei isso aqui em outro programa, não focar no problema e sim na solução. Existe um problema que está aí. Ok, está fechado, a gente tem que ficar em quarentena, buscar alternativas. De repente é a hora do empreendedor ter essa criatividade, como você disse aí, da feira de drive-thru e outras alternativas. A gente até conversou antes com isso, né? Você pode estar com a porta fechada, vendo, mas está ativo, né? Isso. Eu estava vendo um vídeo de Wuhan, agora do dia 30, mais ou menos, que é um brasileiro que mora lá, um engenheiro, né? E ele fez o vídeo, assim, de 5 minutos do dia a dia que ele estava vivendo lá. Assim, eles agora, hoje, parece que foram liberados da quarentena, mas dia 30 eles estavam ainda semi-fechados. E bem na linha que você disse, assim, os supermercados, por exemplo, para entrar no supermercado, o próprio supermercado já media a temperatura de quem estava entrando. E se aquela pessoa apresentasse uma temperatura, já anotava telefone e tudo mais de quem estava, porque caso apareça um novo caso, você consiga mapear quem naquele dia estava. Então, assim, usar a tecnologia, alguma forma de você não romper ou não descartar totalmente o trabalho. Ele mostrou, inclusive, ele indo na academia, né? Ele estava numa academia, só que para ele entrar na academia, ele estava de máscara, né? E aí na academia ele faz um check-in na academia, aí depois faz um check-in num outro tipo de sistema que anota o horário que ele está lá e tudo mais, é tirada a temperatura dele e ele vai fazer o exercício dele. Então, e é claro, evitando muito contato. Então é um semi, né, confinamento, que eu acho que vai muito nessa linha que você disse de criar oportunidades, criar propostas de solução, já que o problema existe, né, a gente tentar resolver. Mas aí, falando o seu papel, né, você responde aqui, gerencia 22 cidades aqui da região metropolitana, e aqui, perto de nós, nós somos o Jaguariúna, né, a gente tem o programa Líder, que é um grupo de 9 cidades. Queria que você contasse um pouco desse programa para quem não conhece, porque nós estamos já há alguns meses nos reunindo, né, e pensando no negócio, o Circuito das Águas, né, mas isso tem um histórico já nacional, isso vem de mais tempo do Sebrae, todo o expertise de desenvolvimento regional. Se você puder contar um pouco disso, porque eu acho que agora também esse fortalecimento regional, nesse momento que a gente vive, também é um dos pontos que a gente vai precisar focar aí, né, como oportunidade e talvez solução para a crise que a gente enfrenta, né? E a gente enfrenta a crise, nós estamos comentando aí, Rogério, mas, Nilson e Theo, mas a crise vai passar, né? Então, esse momento, né, uma hora ou outra, né, a gente está com muita esperança de que passe isso, e esse fortalecimento eu acho que é muito importante.
É bem lembrado, essa crise vai passar sim. E nós precisamos estar fortes, né? Quando essa crise for embora. Mas focando um pouco aí no líder, viu, Amaury, e Theo, o Rogério talvez tenha adiantado um pouco com vocês aí nos bate-papos de vocês. O programa Líder, eu fui agraciado aqui no escritório de Campinas, dos 33 escritórios que a gente tem no estado, do Sebrae, com o primeiro programa Líder do estado de São Paulo. Esse programa já é um programa desenvolvido há alguns anos nos demais estados, né, pela primeira vez no estado de São Paulo. Ele trabalha desenvolvimento local através de grupos de cidades que têm uma certa inter-relação, né? Então, tem grupos de municípios que são trabalhados em desenvolvimento local em vários pontos do Brasil aí. A metodologia de trabalho é você unir no mesmo grupo, e essas cidades têm que ter uma afinidade, vamos dizer assim. Tem grupos de líder que tem 15, 20 cidades, 3, 8 cidades e tal, porque tem que ter uma inter-relação, né? Elas têm que ter uma convergência, uma proximidade, um grau de intimidade, de atividade econômica, relacionamento, tá? E o que eu acho muito legal que a gente faça, que acontece dentro do líder. Primeiro, ele é formado por uma tríplice aliança, vamos dizer assim, tá? Nós temos lideranças do poder público, lideranças do terceiro setor e lideranças empresariais. Então, nesse grupo do líder aqui da regional, a gente pegou o Circuito das Águas, a gente tem 9 municípios, tá? E desses 9 municípios, a gente pegou em torno de 5 lideranças, mais ou menos, por município. Então, lá dentro a gente tem empresário, temos prefeitos, temos secretários de governo, a gente tem a universidade, a gente tem associações comerciais, sindicato rural, a gente tem todo tipo de liderança que faz a diferença na região, tá? Então são pessoas que a gente observou o comportamento para colocar no grupo. Esse grupo ele tem uma metodologia própria para trabalhar o desenvolvimento local. Então é muito de você entender qual que é o potencial daquela região, entender como que isso se construiu através da história, qual é a história de cada um dos municípios, o que isso tem em comum, né? Como que essas cidades elas se relacionam com as pessoas, com o turista, com as pessoas que ali habitam, como essa história foi construída, tá? E principalmente escrever uma visão de futuro, aonde essas cidades querem chegar, aonde a gente vai chegar. E aí fazer um plano de ação para que isso aconteça. Então existe uma metodologia desenvolvida especificamente para o programa Líder. Ele começou o ano passado, eu visitei pessoalmente todos os convidados, a gente montou esse grupo aí com quase 50 lideranças, e a gente fez o lançamento em Serra Negra, depois foi para Monte Alegre, foi indo cidade a cidade, a Guariúna ainda vai sediar. Os 9 municípios contemplados do programa Líder serão sede de todos esses encontros. O programa começou no passado, termina o ano que vem. A gente vai ter um problema aí no cronograma por conta da pandemia, né? Que a gente vai ter essa interrupção aí por conta da pandemia, mas são encontros mensais de 1 dia e meio, tá? A gente faz o encontro e aí tem uma metodologia a ser seguida para a gente traçar esse plano de ação. E os últimos 3 encontros, que vai acontecer em 2021, serão fóruns onde o grupo vai propor esse desenvolvimento já com ferramenta, onde a gente vai chegar com os 9 municípios, pensando a região como um todo. Nilson, você acredita que programas como o Líder, como o Inova Já, ele sendo implantado em sua totalidade, ele consegue agir preventivamente, ele consegue dar um suporte a mais para que nas próximas, se é que haveremos próximas crises dessa, o empreendedor ele consiga ter uma visão mais abrangente, mais empreendedora mesmo, porque a gente observa o seguinte, tem muito comerciante que não é empreendedor.
né? Ele, por uma ou outra situação, ele acabou indo para o comércio. Isso. Mas programas como esse, como o Ali, por exemplo, e aqui eu gostaria de mandar um abraço para o meu consultor, o Santiago, né? O Ali é o agente local de inovação e o Santiago é fantástico. Programas como esse têm a capacidade de nos tornar mais fortes para as próximas crises que virão, que o Brasil é engraçado, a questão de crise biológica é a primeira, mas a gente está sempre em crise, né? Nós somos especialistas. Fala um pouquinho sobre isso. Theo, você tocou num assunto que eu gosto muito, né? Eu estava conversando com o prefeito de Pedreira, na última vez, nosso último encontro foi em Pedreira, eu estava conversando com o prefeito de lá, e ele falou, o que te faz acreditar que o Líder é um programa diferente, né? Eu falei para ele que a grande diferença, e eu boto muita fé nisso, é porque eu olhei para o grupo, né? Tinha lá quase 50 pessoas lá, os líderes trabalhando, falei, é esse pessoal aqui, é esse time aqui que vai escrever o plano. Porque até então, todos os planos que eu vi, todos os programas que eu vi, o Sebrae vinha com um pesquisador, ou você traz uma universidade que seja, né? E a universidade vem e faz o planejamento, ou o Sebrae vem e faz, ou uma empresa de consultoria, tá aqui, é esse o programa que vocês têm que fazer. Né? Então não é, a população não sente que aquilo é dela. Né? Então o primeiro ponto que eu acho importante, que eu entendo que seja importante, que vai consolidar realmente o programa Líder, é porque ele é escrito pelas lideranças que estão lá. Então lá dentro tem Olambra, tem Pedreira, tem Águas de Lindóia, tem os 9 municípios, tem Jaguariúna, tem todo mundo. Então, aquelas pessoas, e elas foram escolhidas a dedo, com representatividade, para que ela construa esse programa. Então, se você olhar a importância que não ser feito por outra pessoa. Então, eu entendo isso. Tá? O Inova Já, que você tocou, a gente vai ter que arrumar um outro tempinho aí, acho que eu me estendi um pouco na fala, a gente arrumar um tempinho para falar do Inova Já, é a mesma forma. Quando a gente conversou com a Associação Comercial e os atores que trabalham em inovação no município de Jaguariúna, se você for no portfólio do Sebrae e procurar essa criação desse hub de inovação, nós não temos isso na prateleira. Nós não temos isso no nosso portfólio. Então, nós deixamos bem claro que os encontros vão ser construídos com base na realidade local. Então, nós temos, por exemplo, o VIVA, que é Vinhedo e Valinhos. O VIVA, a mesma metodologia que deu certo lá é que está dando em Jaguariúna. Quem construiu o VIVA? Não foi o Sebrae. O Sebrae foi ferramenta. Quem construiu foram as pessoas do município de Vinhedo de Valinhos. Então, o que eu gosto do programa do Líder e do Inova é que quem está construindo são as pessoas que estão envolvidas. Tá? Não é ninguém impondo nada. Tá? E até você fez uma menção ao Ali. O que é interessante do consultor do Ali? Ele é diferente, por exemplo, daquele consultor que vem e deixa a planilha totalmente mastigada para você, né? Ele mais te dá ferramentas, te instiga e te cobra, te dá até ferramenta, mas cobra você, empreendedor, mudar. Cobra você dar um passo diferente. Cobra você ter uma visão diferente do seu modelo de negócio. Mas ele não está fazendo para você. Então, é isso que faz a diferença. É essa pessoa ser cutucada. Nós precisamos ser provocados, cutucados enquanto empreendedores, enquanto lideranças, enquanto professor. Né? Eu tenho que me mexer. Né? Eu acho que o bom desses programas é porque eles instigam a gente a fazer e não comprar feito, vamos dizer assim. E de repente, né, pessoal, o Rogério, o Theo e o nosso convidado, o Nilson, de repente uma crise como essa, não que seja negativa, pelo contrário, né? Realmente por ser uma crise de origem sanitária, tudo mais, envolve saúde. Mas dá um chacoalhão, né? De repente tem gente que estava aí meio dormindo, aí meio devagar com essas coisas, falou, poxa, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso me mobilizar, eu preciso procurar o Sebrae, por exemplo, tem muita gente que não procura, né? Não que não saiba que existe, sabe que existem órgãos que podem te dar esse apoio, essa associação comercial, né? Esses vários órgãos e essas iniciativas que vocês, né, fazem, como você falou, do Líderes do Circuito, do Inova Já. Então, de repente, né, é o momento de dar uma sacudida, né, não é isso? Eu escutei, por exemplo, as pessoas falando muito de propósito, de família, né?
por exemplo, às vezes usa o Wi-Fi todo dia para fazer coisas da rede social, coisas mais fúteis, vamos dizer assim. Passou a ligar para o pai, para a mãe, para o irmão, para o afilhado, todo dia, usando o mesmo recurso, sem gastar mais. Mas aproximou a distância, olha que maluco isso, Amaury. A distância aproximou as pessoas, fez às vezes repensar um valor familiar, né? Infelizmente, por uma dor muito grande, que a gente tem muitas mortes, uma situação econômica drástica, mas eu sou muito crente das coisas de Deus, então assim, nada é por acaso nessa vida, né? Então assim, isso tem um propósito de estar acontecendo no mundo todo, porque nem foi no local só, né? Eu lembro do vírus Ebola lá em tal lugar, né? Isso mundial. Então, assim, a maior economia do mundo está na mesma dificuldade que nós estamos, que um país é mais pobre que o nosso também está. Então, maluco isso, né? Sem dúvida. Nilson, muito obrigado por abrir sua agenda para nós, né? Antes do Amaury fazer o encerramento lá, eu queria lembrar que nosso outro parceiro, que hoje não está aqui no vídeo, está aniversariando, que é o Douglas Marques. Um parabéns para ele, né? Um feliz aniversário com saúde. Parabéns. Ele está lá. Ele fazer um delivery do bolo para todo mundo aí. Fica a dica, Douglas. Grande abração aí, Douglas. Não vale só a imagem do bolo, não, hein? Amaury, oi. Antes de você terminar, eu gostaria de deixar uma mensagem que veio no meu coração agora, e aproveitando que a gente está com um dos maiores especialistas de micro e pequenas empresas do Brasil, que é o representante do Sebrae, que ninguém entende mais do que o pequeno empresário, do que o Sebrae. Perfeito, então aí você faz a sua fala final daí, então. Combinado? Maravilha. Eu vejo muita gente entrando em desespero, e eu queria falar o seguinte, que tudo passa. Às vezes vai demorar 15 dias, às vezes vai demorar um mês, às vezes tem gente que fala em 3 meses, mas tudo passa. Só que enquanto não passa, eu gostaria de fazer a menção de 2 pequenos empresários que eles têm me estimulado muito a ver esse momento de uma outra forma. O primeiro é o Matheus Ferreira, ele é da Águia Imobiliária, uma imobiliária lá de Montemor. E ele começou um trabalho agora nas mídias sociais dele, falando sobre as oportunidades que virão no mercado imobiliário nesse momento de dificuldade, de crise. E assim, ele fala com brilho nos olhos, ele fala com um sorriso, de que talvez nesse primeiro momento vai ter uma curva de aprendizagem descendente, mas que ela será breve e que ele vai crescer muito nesse momento pós-coronavírus. E o outro, eu já falei aqui uma vez, é o Marco da Winner, que enquanto tem muita loja de informática aí reclamando, ele viu uma oportunidade de ir nas empresas, reinstalar servidores para que as empresas possam dar estrutura para os seus funcionários trabalhar home office. Ele viu a oportunidade de que as pessoas em casa precisam ter uma estrutura melhor para trabalhar home office. E também ele fala com uma perspectiva de muito crescimento e de muito entusiasmo. Então, eu acredito que, além das questões técnicas que a gente precisa ter nesse momento, e são importantes, e o Sebrae está aí para dar todo esse suporte, esse espírito empreendedor, de saber que ser empreendedor, principalmente no Brasil, é matar 2 a 3 leões todos os dias, e ter o brilho nos olhos, ter aquele sorriso no rosto e ir para frente, que vai passar, tudo passa. Obrigado, Nilson, é um prazer muito grande ter você aqui, espero que você volte numa outra oportunidade para falar de ótimas notícias. Um abraço para o Douglas, um beijo no seu coração, você é tão fundamental na nossa equipe. E um abraço aí para a galera de risco do nosso time, né? O Amaury e o Rogério, que esses cabelos brancos não negam que eles já estão no grupo de risco. Eu ainda estou com o cabelo ainda pretinho. Então, gente, um abraço. Tá joia. E aí, Rogério, você também, porque eu sei que você fizesse aí a sua fala final aí do nosso Sou Negócio de hoje, que foi super importante nessa questão da contribuição para quem, né, de repente
parar, pensar e se reorganizar, não é isso? Exatamente, é a hora de ser criativo e inovador, né? E mais do que isso, né? Fazer uso do network, atenção ao seu cliente e principalmente renegociar com seus fornecedores e entender quem são os seus grandes parceiros. Nilson, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, valeu demais, foi muito bacana, desculpa aí, a gente se alongou, né? Roubamos um pedaço da sua agenda tão atribulada aí, mas muito obrigado, um grande abraço e parabéns pelo projeto, pelo trabalho que vocês fazem, que o Sebrae faz com o empreendedorismo nacional e principalmente aqui na região de Campinas. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez, então, aí a presença do Nilson, né, Freitas, que ele é o gerente regional do Sebrae, né, que, como o Rogério colocou, tirou seu tempo lá para vir falar com a gente, que é muito importante, nesse momento, né? Então, gostaria que o Nilson fizesse as suas considerações finais. E, mais uma vez, Nilson, muito obrigado mesmo pela sua contribuição aqui no Sou Negócios. Mauri, Rogério, Theo, primeiro, quero demais agradecer vocês pela oportunidade, eu que agradeço de poder participar. É importante o Sebrae estar presente com vocês, levar aí para os internautas de Jaguariúna da região um pouco do que a gente está fazendo, mostrar um pouco do que a gente faz no dia a dia, né? E assim, no momento que a gente está vivendo um momento tão complicado, né? A gente viu tanto de alternativas, né? O Theo foi muito feliz nas palavras dele aí, de pessoas que estão aí com esse brilho nos olhos, né? Tem na veia empreendedorismo, né? Infelizmente, a gente vai ver ainda acontecendo nessas notícias tão ruins, mas as oportunidades, as principais, se a gente olhar hoje a mulher no mercado de trabalho, se olhar as principais invenções, elas vieram devido à guerra, né? Então, assim, fatos importantes aconteceram nas crises, né? Nós precisamos, assim, às vezes, infelizmente, a nossa população em geral, né? O mundo precisa, às vezes, desses estímulos, né? Não precisava ser tão forte, mas a gente precisa. E eu queria fazer um registro até disso, Theo, só para finalizar. Tinha uma palestra que eu fazia antigamente, Tira o S da Crise, né? CRI. E aí eu resolvi, essa palestra foi encomendada para os empresários de Franca, uma época, e aí eu listei uma pesquisa todas as principais crises do mundo, né? Do café, da bolsa e tal, né? A hora que eu entrei nos planos econômicos brasileiros, que se for de matar 2 leões por dia, eu falei, cara, como que meu pai conseguiu ser empresário e criar os filhos e pagar as contas, né? De troca moeda e corta zero e tal. E assim, tanto imposto, a gente, né, exposto, né, vamos dizer assim, e a gente sobreviveu a tudo isso de maneira criativa, saímos mais fortes desses planos todos, né? Então, é contagiante isso, né? Então, eu vou até pegar essa palestra, dar uma lida do que teve mais de crises pós, e depois vai ter essa ainda, né? E o quanto a gente aprende com tudo isso, né? Eu dou um exemplo rapidinho, eu gosto muito de Fórmula 1, que quando o Emerson estava para estrear na Fórmula 1, ele foi treinar, deu 20 voltas atrás do Niki Lauda. E aí, o Niki Lauda, no bastidor conversando, falou, pô, você tinha mais carro, eu cheguei a abrir para você, você não me passou, estava bem mais rápido. Ele falou assim, eu queria ver que jeito você entra na curva, que jeito você sai da curva. Quando alguém te aperta, como que você se defende, eu estava observando você. Então, talvez seja a hora, né, Theo, a gente observar esses bons exemplos, esses bons cases, né? Porque a gente só vê muita coisa negativa na TV, né, na internet, no noticiário, mas vamos ver essas coisas boas, né? Tanta gente se curando do Covid também. Então, assim, vamos analisar as partes boas, vamos copiar essa parte boa para criar nossa própria história diferente de agora para frente. Prazer. Verdade, Nilson, verdade. Eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que aproveitar esse momento para parar, respirar e pensar. Se está acontecendo alguma coisa agora, ela tem algum motivo para isso e que ela pode ser melhor lá na frente. Então não podemos ficar agora com medo, né? E como a gente está falando que às vezes o homem, o ser humano precisa disso. Tem até um ditado, se não me engano, ele é árabe, que fala que o homem é que nem a humanidade, né? É que nem tapete, de vez em quando precisa dar uma chacoalhada para dar uma limpada, para tirar o que estava ruim e de repente seguir um novo caminho. E com essa contribuição maiúscula aqui do Nilson Freitas, que é o gerente do Sebrae, trazendo todo esse conhecimento que ele tem aí, todas essas dicas para você, né, de linhas de crédito e tudo mais.
Fala novamente, o Nilson, só para a gente terminar, o contato do Sebrae é o 0800... 0800 570 0800. Então é 0800 570 0800 de novo. Maravilha, tá vendo? Você pode entrar em contato lá. E a ideia da gente sempre é essa, trazer aqui para você grandes novidades, né? E para enfrentar esses momentos difíceis. O Seu Negócios vai ficando por aqui, já convidando o Nilson para um outro programa, vir aqui falar do Inova Já e de tantas outras novidades que possam surgir por aí. Até a próxima, um abraço para você.